Iniciando aqui a nossa transmissão. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, se você for assistir em algum outro momento. Livezinha de perguntas e respostas. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Oi, oi. Esperar um pouquinho para as pessoas irem chegando por aqui. A ideia é ser bem rápido, assim, bem sucinta mesmo com vocês, né? Para trazer aí algumas informações importantes. Eu colocar um filtro aqui mesmo. Os filtros, eles sempre deixam a live um pouquinho pesada, parece, não sei. Fazer uma brincadeirinha aqui antes. Então, a gente vai começar. Vamos ajudar os nossos seguidores a entender melhor o veganismo, né? Qual será a pergunta? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é um bom início para nossa conversa. Veganos usam produtos industrializados? Sim, né? Porque daí não tá dentro da questão do veganismo, mas a gente vai entrar nesse ponto com vocês, porque a indústria, ela tem alguns pontos bem complicados, assim, né? E eu vou falar ao longo do tempo, mas guardem essa perguntinha aqui, ó. Veganos usam produtos industrializados? Vamos responder já já. Eu quero lembrar, primeiro, dar boas-vindas a todos, todo mundo que for entrar aqui, já se sinta abraçado, beijado. Gente, eu quero falar pra vocês que eu vou trazer aqui respostas sobre veganismo ancestral, tá? Que é um conceito criado agora, que a gente, digamos assim, desenvolveu. Claro que não é uma coisa assim, não é nosso, mas o conceito, ele foi criado a partir das nossas experiências, vivências e da nossa percepção do que seria isso, né? Mas, o que eu quero dizer? Que tudo que eu responder aqui é opinião minha, né? É uma verdade minha, é uma coisa que eu acredito neste momento, tá? Pode ser que depois isso mude, enfim. Mas eu preciso deixar bem explicado que todas as coisas que forem ditas aqui, elas não são uma lei, né? Elas não são o que todos os ativistas ou que todos os veganos pensam. Existem algumas coisas que... Tá bom desse filtro já, né? Existem algumas coisas que sim, que elas são meio que gerais, assim, né? Como, por exemplo, o conceito do veganismo, que é por onde eu vou começar. Bom, espero que todos estejam me escutando e me vendo bem. Se vocês puderem me dizer, me escrever aí nos comentários, se vocês estão conseguindo visualizar, se está muito claro, muito escuro, muito alto, muito baixo. Bom, minha gente, Bom, deixa eu me apresentar primeiro, porque essa semana entrou muita gente nova aqui no Instagram, lá no canal do YouTube também. E eu queria agradecer muito a vocês todos que estão entrando aqui e que estão fazendo essa família crescer ainda mais, né? Então, assim, obrigada, gente. Então, vamos seguir aqui. E aí, por causa disso, eu vou me apresentar. Eu me chamo Carla Yost, eu sou culinarista desde 2009 e sou vegana desde 2008. E de lá pra cá, muitas coisas mudaram. Vocês estão acompanhando o mundo aí, sabem como que deu um salto, né? É o conceito e a ideia e a vivência do veganismo. E aí, por conta disso, desse salto, né? Às vezes, as coisas se perdem um pouco no meio do caminho. Mas, como eu disse, eu não tô aqui pra dizer o que é o certo e o que é o errado, tá? Como que as pessoas vão viver a sua experiência da libertação animal,
é de cada um, né? Então, meu objetivo aqui é falar um pouco da minha experiência. Nesses 12 anos aí, tiveram muitas mudanças, assim, né? Na informação, principalmente, muita informação. Vinha observando, assim, muitas histórias, ao meu ver, em relação ao veganismo, como, por exemplo, ele ser colocado ou tratado como uma dieta, né? E, bom, pelo menos do lugar onde eu vejo, não é isso, né? Não deveria ser colocado dessa forma, porque há o risco de uma confusão. E eu acho que a gente precisa, digamos assim, preservar, né, as tradições que são importantes. A filosofia vegana, ela é uma tradição, né? Ela é algo que está sendo construído, que seria uma tradição de maior conexão com os animais, com as pessoas, com o planeta, né? De libertação dos animais, em primeira instância. E é sobre isso, né? O veganismo ancestral é sobre isso. A frase, se eu puder usar uma frase aqui para te contar, para te resumir um pouco do conceito do veganismo ancestral, o veganismo ancestral busca no passado uma forma mais sã de existir para curar o presente e assim transformar o futuro. Então é basicamente isso. Se a gente olhar e imaginar uma linha do tempo, a gente vai lá observar o que os nossos avós faziam, o que os nossos pais faziam, o que os nossos antepassados faziam, fazer uma filtragem nisso e trazer para o presente para que a gente consiga curar algumas coisas que foram nos machucando enquanto sociedade, de hábitos não saudáveis, né? Hábitos que não condizem com a nossa natureza humana. Principalmente nas relações entre os reinos, né? Para que a gente possa curar o presente e assim ter um futuro, co-criar um futuro mais de acordo com aquilo que a gente gostaria. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Vocês que estão entrando, se quiserem fazer pergunta, deixar aqui nos comentários. Essa é uma live para isso, tá? Para responder as perguntas que vocês deixaram hoje à tarde, durante o dia todo. Mas também posso responder as perguntas que forem surgindo agora, tá? Não tem problema nenhum. Vamos começar aqui. Tá. Essa primeira pergunta me conta o que é o veganismo ancestral. Bom, acabei de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o veganismo ancestral, que é um conceito, tentando... Bibi, gratidão, viu? Obrigada mesmo. E isso tudo é possível por conta dessas pessoas maravilhosas que acompanham o nosso trabalho, que estão sempre incentivando, né? A gente vive tempos difíceis aí, mas que é muito importante, principalmente nesse tempo, que a gente fique firme no propósito, né? Bom, vamos contar aqui o que é o veganismo ancestral, então, para quem nos perguntou. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. O veganismo ancestral é um conceito que, a gente trazendo aí a primeira palavra, né, o veganismo, é a libertação animal. Eu vou resumir dessa forma, tá? Veganismo é sobre libertação, é sobre liberdade, né? É sobre a gente olhar de que forma a gente vai se relacionar com os animais, de uma forma não predatória, não nos colocando num lugar de superioridade, acreditando que eles estão no mundo para nos servir, que eles estão no mundo para fazer coisas pela gente. E eu acredito muito num veganismo que trabalha a libertação animal e a libertação humana, ou seja, um veganismo que olha para as outras causas, que conversa com as outras causas. Porque se a gente está falando de libertação, a gente tem que olhar para o todo. A gente tem que entender a realidade das pessoas, a gente tem que entender o contexto das pessoas, para a gente poder ter um diálogo com amor, para a gente poder entrar pedindo licença na vida da pessoa e sim
trazer a nossa experiência, as novas possibilidades, né? O veganismo, para mim, ele seria isso. Como eu disse para vocês, tudo que eu tô falando aqui é como eu acredito, do lugar onde eu vejo, tá? Então, vocês vão ter várias visões sobre veganismo, várias. Muitas pessoas até falam, não gosto de usar esse rótulo porque ficou maculado aí, né, por violência, né, por como as pessoas falam de uma forma violenta às vezes. Em qualquer grupo que você tiver, em qualquer comunidade que você tiver, em qualquer família, você vai ter pessoas que vão pensar de um jeito e pessoas que vão pensar de outro, ainda que o propósito seja o mesmo, né? Ainda que exista ali como um acordo em algumas coisas. Mas você tem que olhar, eu acredito que a gente deve olhar para os pontos, né? Para o que aquilo busca. Então, é buscar dentro do possível e do praticável ter uma relação menos predatória, né, com os animais, com todo o nosso planeta. Eu acredito no veganismo dessa forma. Libertação animal, libertação humana. E para isso a gente vai olhar para todo o contexto. Aí vem a outra palavrinha aqui, ó, porque é veganismo ancestral. Veganismo, já falei para vocês como é que eu entendo e o que eu penso a respeito, né? E o que é ancestralidade? A ancestralidade é tudo, independente de qual seja, independente de você, dos seus ancestrais serem índios, dos seus ancestrais serem, enfim, independe de onde eles estão geograficamente, em qual condição vivem ou viveram. Ancestralidade é tudo o que nos antecede. E aqui eu tô falando em ancestralidade enquanto pessoas, seres humanos que viveram antes da gente. E aí, a questão é resgatar, é olhar lá atrás e ver de que forma que eu posso... só um pouquinho, tem um pouquinho de barulho aqui, eu não tô... Desculpa, gente, live, acontece ao vivo. Não tava conseguindo ouvir o que eu estava falando. Assim, qual o objetivo? Resgatar, fazer um resgate da forma mais sã que eles existiam, né? Eu acredito que muitas coisas, muitos ensinamentos foram se perdendo com o tempo. De uma forma talvez até premeditada, para que a gente deixasse de ser autônomo, as máquinas, as indústrias, todo esse mecanismo, de alguma forma nos afastou, né? E eu não tô aqui para buscar culpados, nem para colocar esse ponto, mas sim para olhar para você e dizer, bom, a proposta do veganismo ancestral é que a gente interaja com o reino animal de uma forma mais respeitosa, 2, que a gente olhe para o passado e aprenda com os nossos antepassados como fazer as coisas, como nos curar, como usar uma planta, como fazer um alimento, enfim, todas essas sabedorias, esses saberes antigos, né, que ficaram relegados, que ficaram ali colocados como, enfim, ultrapassados. É imensa essa sabedoria e eu acho que é um momento da gente fazer esse resgate, né? Então o veganismo ancestral, ele vem para isso, né? Não é para te dizer assim, não come mais um industrializado, ou não. Eu até gostaria de dizer isso, mas a gente ainda, de certa forma, consome uma coisa ou outra, mas o objetivo é que a gente comece a se reconectar com fazer o próprio alimento, com saber fazer um fogo, sabe? Com todos esses nossos, esses saberes que estão aí na natureza e que são nossos, né? É só, na verdade, a busca por um resgate. Eu acredito fortemente que se a gente fizer esse resgate, a gente consegue se curar, porque pessoas autônomas são pessoas mais livres e uma pessoa livre, ela tende a querer que o outro também seja livre. E a gente está num momento aí de buscar vários tipos de liberdade, de retomar vários tipos de autonomia, de retomar lugares, né, lugar de fala e tudo isso. Então eu acredito que o momento que a gente se torna ou busca por essa liberdade, a gente vai querer que o outro também seja livre, né? Então o veganismo ancestral é sobre isso, sobre liberdade e sobre cura. Então vamos para a próxima pergunta. Ai, gente, eu sei que eu falo muito rápido, desculpem. A outra pergunta
Veganismo é uma filosofia ou uma dieta? Gente, que engraçado, porque esses dias eu vi uma matéria sobre os flexitarianos. Vocês já escutaram esse termo alguma vez? Tá, flexitarianos seriam vegetarianos que comem carne de vez em quando ou alguma coisa do tipo. Existem muitos tipos de escolas de alimentação, de filosofias, de medicinas alternativas, de dietas, né? Vou só reiterar aqui. Isso é a minha verdade, é a minha opinião, tá? Pra mim, é bem claro, é bem óbvio que veganismo não é uma dieta. Não é, tá? Existe esse termo, ele foi criado justamente para ser mais abrangente. Então, eu não acho justo disseminar essa informação que nasceu de algo que nasceu para ser abrangente, disseminar essa informação de uma forma tão... Boa noite, Núbia, bem-vinda! Disseminar essa informação de uma forma tão pequena. Se é para ser expandida, né? Porque o que acontece? Na verdade, as pessoas vendo a questão do vegetarianismo, elas se uniram, um grupo de pessoas, e disseram, olha, acho que a gente tem que ir além disso, né? Acho que só não comer carne não funciona, né? A gente tem que olhar para outras questões. Então, o veganismo, ele tá aí olhando para entretenimento que utiliza animais, para essa noção de tipo, eu preciso montar num cavalo, sabe? O cavalo tá aí para isso no mundo, será? Será que ele gosta mesmo? Será que ele se sente à vontade? Sabe? Será que o animal lá no circo tá à vontade? A gente sabe que não, né? No final das contas, o ser humano, ele entende que tem alguma coisa errada nessa relação com os animais, mas enfim, tradição, sempre foi assim, todo mundo faz, enfim. A gente acaba, muitas vezes, nem pensando sobre isso, simplesmente agindo de forma automática e sei lá. E eu acho que o objetivo, assim, pelo menos o meu objetivo, né, é estar mais consciente, assim, Peraí que a lâmpada tá caindo aqui. É estar mais consciente do que eu tô fazendo, tá mais consciente das minhas escolhas, né? E aí, para estar mais consciente das minhas escolhas, eu tenho que estar mais atenta na vida, no dia a dia, no que eu tô consumindo, né? Então, basicamente é isso. Pra mim, não é uma dieta, tá? A pergunta é, veganismo é uma filosofia ou uma dieta? É uma filosofia de vida que busca, na medida do possível e do praticável, não utilizar animais de forma alguma, nem como entretenimento, nem como roupa, nem como comida, nem como transporte, enfim, dentro da possibilidade de cada um e sempre, no meu ponto de vista, buscando uma evolução, buscando um outro olhar em relação a esses seres, né? Empatia e tudo mais. Então, não é uma dieta, tá? A dieta vegana é vegetarianismo estrito, ou seja, nós nos alimentamos de vegetais. Eu queria deixar uma coisa evidente aqui, mel não é de origem vegetal, tá? Peixe não é um vegetal. Você pode chamar de fruto do mar, mas ele não é um vegetal. Então, porque sim, muitas pessoas perguntam, tá, mas e peixe? E o mel, e o leite? Não, assim, ó, vegetarianos consomem vegetais. Muita gente acaba confundindo, né? Você vai buscar um lanche vegetariano, ele tem ovo, ele tem leite. Aí seria ovo-lacto vegetariano. Então, assim, o vegetarianismo é uma dieta. O veganismo é uma filosofia de vida. E aí, dentro do veganismo, a dieta é o vegetariano estrito, tá? Vamos para a próxima pergunta. Lembrando que você pode perguntar aqui nos comentários. Se você não perguntou lá na caixinha de story, que é o que eu tô respondendo agora, pergunte aqui nos comentários. Eu vou responder, vou ficar muito feliz. Interajam. Tá. Eu falei lá no início, mas respondendo aqui essa perguntinha, você pratica o veganismo tem quanto tempo? Desde 2008. Porque quando eu parei de comer produtos de origem animal, eu parei com todos de uma vez. Então, é claro que eu venho praticando tudo da forma como eu posso, né? E como eu acredito. Então, sim, o tempo agora fez em maio 12 anos.
Que mais? Gente, eu queria que fosse bem rápido, mas não dá. Eu não consigo. O que comer, né? Nossa, e agora o que comer? Bom, gente, tudo. Pode comer tudo. Tudo que existe no universo. Mas o que a gente exclui? Eu acho que fica mais fácil de falar que a gente não come do que o que a gente come. Porque o que a gente come é, tipo, tudo, né? Então, assim, o que não comemos? Não comemos carnes, animais, de forma geral. Não comemos leite e seus derivados todos, né? Queijos, etc. Não comemos ovos, não comemos mel. Tudo que for produzido por animais, tá? Depois eu posso adentrar nisso, se vocês tiverem alguma dúvida do porquê que a gente não consome animais, né? Porque eu falei pra vocês lá no início que a ideia é respeitar, a ideia é não explorar, a ideia é não fazer com o outro algo que ele não possa responder se ele quer, entendeu? Eu parto da seguinte questão. Se eu tô usando o exemplo do cavalo, mas poderia ser a galinha, poderia ser a vaca, enfim. Se o cavalo não tem condições de me dizer se ele tá contente, se ele quer, se ele tá em comum acordo, aquilo não é consensual. Se não é em comum acordo, então não vou fazer, entendeu? Essa que é a ideia, assim. Basicamente isso, gente, assim, as minhas ideias, a forma como eu coloco elas pode ser um pouco confusa, pode ser um pouco diferente de outras pessoas, e vai ser, porque cada pessoa é um universo. Mas eu tô aqui pra conversar com vocês, abrir meu coração e falar como eu vejo as coisas, tá? Então, que comer tudo, gente. Tudo: arroz, feijão, batata, saladas de todos os tipos, todas as frutas, todos os vegetais, assim, tudo que... Às vezes as pessoas falam assim, mas... nunca comi uma comida vegana, nunca comi. Aí eu chego, pergunto pra pessoa, tá, mas tu já comeu uma batata frita? E a pessoa fala, já, sim, né, batata frita, então, é uma comida vegana. Que é justamente uma comida vegetal, né? Então, pode comer tudo, gente, assim. Claro, deixa eu falar pra vocês que, assim, ó, a ideia do veganismo ancestral é que a gente tenha mais zelo, né? Não só com o planeta, de forma geral, mas conosco também, né? Que a gente tenha mais autonomia, que a gente aprenda a reconhecer as plantas, se possível plantar o que a gente come, a fazer o nosso próprio alimento, a entender o que é aquele alimento, porque, por exemplo, se você for no supermercado pegar um pacote de biscoito recheado, você vai ler ali, talvez você conheça 4, 5 ingredientes, no máximo, do que tá ali, né? Então, conservantes, corantes, aditivos químicos, toda essa coisa que a indústria utiliza, a ideia da ancestralidade, né, do veganismo ancestral, não é muito o que a gente aconselha, o que a gente vive, tá? Então, assim, não gosto dessa ideia de comida que pra mim não é alimento, é só comida. E são coisas diferentes. Então, você pode comer o que você quiser, desde que não consuma animais e seus derivados. E, de preferência, que você cuide o que você vai comer, né? Que uma pessoa que se ama também faz boas escolhas nesse sentido. Vamos lá. Qual a próxima pergunta? Quais alimentos podemos comer? Eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa, né? Da pergunta anterior. Todos os alimentos. Na verdade, o que você considera alimento? Eu não vou te trazer uma resposta, eu vou te trazer uma pergunta. O que você considera um alimento? Eu acho que comida sacia o corpo, mas que só o alimento nutre o espírito. O que eu quero dizer com isso? No fundo do nosso coração, da nossa mente, do nosso intestino, de tudo que fala com a gente, do nosso corpo, a gente sabe o que comer, a gente sabe o que faz bem, a gente sabe o que é bom pra gente, o que é bom pro planeta, o que é bom, né, de forma geral. Então, quais os alimentos podemos comer? Eu diria que poder mesmo, você pode tudo o que você quiser. Agora, nem tudo se deve, né? Então, faça esse balanço, né? Traga pra você esse questionamento. Não dá, não tem, é impossível alguém te responder. Eu poderia aqui dizer, se você falar com um terapeuta ayurvédico, ele vai te dizer o que comer. Se você falar com um terapeuta chinês, ele vai te dizer o que comer. Se você falar com alguém que pratica alimentação viva, essa pessoa vai te dizer o que comer.
Mas no fim das contas, a escolha é sua, porque você pode optar por todos esses caminhos. E eles podem, algumas vezes, ser diametralmente opostos, assim, eles podem não pensar a mesma coisa. Então, no fim, quem vai ter que escolher é você, seu corpo, sua consciência, entendeu? Então, é aquilo que eu disse antes. Você pode comer tudo, desde que isso esteja na sua consciência, que você saiba o que isso causa, não só no seu corpo, mas no planeta e para os nossos irmãos animais, por exemplo, né, que é o caso que a gente está conversando aqui. Oi, Séfora, boa noite. Tá, próxima pergunta. Ó, bem interessante, porque já tivemos essa pergunta uma vez ao vivo também. Mas os nossos ancestrais não comiam carne, não é mesmo? E aí, gente, querem me ajudar? Alguém aí tem uma resposta para essa pergunta? Porque eu estou falando aqui de veganismo ancestral. Vocês acham que isso é paradoxal? Já que os nossos ancestrais não comiam... Quer dizer, já que nossos ancestrais comiam carne, vocês acham que isso é contraditório? Eu vou deixar um segundinho para vocês refletirem. Tá calor aí onde vocês moram? Tá muito calor aqui. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente gosta de falar sobre o tempo. Já perceberam isso? Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, a pergunta é, mas os nossos ancestrais não comiam carne? Como é que você tá falando aí veganismo ancestral? Olha, Séfora, que legal! Ela tem 14 anos já. A menina que dança com você, me responde aí se eu tô errada, se eu tô enganada de quem é você, de quem é sua filha, mas eu acho que, se é que eu tô pensando, meu Deus, ela era muito piquititita. Vocês são de João Pessoa, né? Ó, mas de qualquer forma, Séfora, parabéns. Parabéns pra ela, de verdade, assim. Ah, então, que legal. Gente, eu não acredito que ela tem 14 anos, tô chocada. Enfim, parabéns, Séfora, que legal, fico muito feliz mesmo. Sim, lembro, eu tenho inclusive esse vídeo comigo, guardo com muito carinho. Lembro sim. Bom, nossos ancestrais não comiam carne. Depende, gente. Nossos ancestrais também já comeram só frutas, né? Então, depende de que ancestrais você tá falando, né? Depende. A outra questão é, sim, nossos ancestrais comiam carne, humana, inclusive. E a gente come carne humana, você pode achar, nossa, que absurdo que você tá falando. Sim, mas é verdade. Pensa sobre isso. Então, até que ponto as tradições devem ser mantidas? Porque isso é uma tradição, né? Tem muitas tradições que, se for pensar, se for olhar para esse ponto e manter arraigada essa ideia de que as tradições devem ser mantidas, então, peraí, então a gente pode comer a carne humana. Por que não? É uma tradição. O que tem de errado? Né? Assim como um olhar para comer cachorro, gato, enfim, animais que a gente abomina o consumo desses animais, mas assim, especismo, né? Porque pode a vaca e não pode o gato, o cachorro. Não tem muita lógica, mas assim, sim, nossos ancestrais comiam carne, tá? Assim como comiam carne humana, como eu acabei de dizer. O nosso objetivo aqui não é voltar para a caverna, tá? A ideia aqui não é manter a risca, assim, não, nunca mais use um processador. A partir de agora, você segue esse canal, você só pode usar pilão. A partir de agora, você só pode cortar as coisas com foice. Você não pode usar mais faca, você não pode usar mais liquidificador. Não é essa a ideia, gente. A ideia é você fazer uma filtragem, você pegar lá, como eu disse no passado, o que tinha de bom, o que você acha que pode ser útil para você, como por exemplo, saber reconhecer uma planta comestível, se você estiver num lugar que você tenha que se alimentar, né? Porque, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas o ser humano é carnívoro. Gente, tá, se você é carnívoro, se eu te soltar no meio do campo, você com seus maravilhosos caninos humanos, você vai conseguir
e matar a vaca lá para poder comer, e vai comer depois a carne crua, você vai conseguir digerir isso. Nós não somos carnívoros, né? Nós somos onívoros, somos seres que nós nos adaptamos com o tempo a diferentes formas, né? Então é uma escolha, não é uma necessidade. Então a minha escolha é observar a ancestralidade, ver o que eu posso aprender com ela, sem precisar imitar e sem precisar fazer tudo igual, tá? Então não sei se ficou entendido, mas é por aí. E por aí vai. Próximo. Oi, você sempre fala sobre alimentação inclusiva. O que seria? Assim, é bem... Quando você observa... Por exemplo, até a Séfora tá aqui e eu vou falar uma coisa lá de João Pessoa. Eu fui morar em João Pessoa em 2012 e logo que eu fui morar lá, eu fui chamada inclusive para várias... Tem lá no meu canal no YouTube, se você não é inscrito lá, vai lá, se inscreve, é Veganismo Ancestral. A gente tá chegando a 1000 inscritos, então, por favor, dá essa força aí. Quando eu cheguei em João Pessoa, em 2012, era bem pouco falado sobre veganismo. Pouco mesmo, assim. Então, eu cheguei lá com essa questão e foi bem recebido. Aliás, eu sou apaixonada por João Pessoa, todo mundo sabe disso, eu sempre falo, né, da Paraíba. Especialmente de João Pessoa e das pessoas maravilhosas de lá. E o que acontece? O meu trabalho lá, ele tomou uma proporção muito grande e acabou também seguindo um caminho de... eu acabei podendo ter, assim, o privilégio, né, de atender famílias de crianças que tinham APLV, que a princípio seria uma alergia à proteína do leite, não a lactose, tá? É mais sério, é bem mais sério. E aí, essas crianças muitas vezes tinham múltiplas alergias. E aí, tanto a criança quanto a mãe acabavam se excluindo, né? Pessoas, normalmente, que têm restrições alimentares mais severas, que reagem, né, de uma forma mais severa a determinadas coisas, elas acabam se excluindo, porque a maior parte dos encontros, né, que as pessoas têm, reuniões e tal, é em torno de vamos em qual restaurante, vamos comer o quê, vamos fazer um aniversário, vamos, enfim... E aí, a minha ideia de fazer uma alimentação vegetariana estrita, ou seja, sem produto animal, isso, né? A alimentação sem glúten. E por último agora, né? Tirando completamente o açúcar e incluindo alimentos vivos, alimentos crus, né? Alimentos que são bem mais saudáveis, digamos assim, a gente acaba incluindo, né? Então, a alimentação inclusiva é para que todos possam sentar à mesa juntos. Claro que, eventualmente, a gente não dá para contemplar todo mundo, porque usa uma castanha, ou, enfim, tem diversos tipos de alergia. Mas a gente resolveu retirar do nosso menu, porque além das redes sociais, do YouTube e tudo mais, a gente também atende, a gente faz entregas, né? Já tive um restaurante lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um bistrô, e aí eu resolvi trazer para as pessoas aquilo que eu incluo na minha vida, ou seja, eu não incluo produtos de origem animal, nem glúten, nem açúcar, e tô colocando agora, incluindo alimentos vivos, então é isso que eu ofereço para as pessoas. A alimentação inclusiva é aquela que todo mundo se sente contemplado, que ninguém se sente excluído. Próxima pergunta. Qual a tua opinião sobre empresas carnívoras que vendem produtos ditos veganos? É muito legal essa pergunta, porque a gente tem uma outra pergunta que tem relação com isso, tá? Eu vou responder essa e depois eu reforço com a próxima que eu já li ali. A minha opinião sobre empresas carnívoras que vendem produtos ditos veganos é que esses produtos não deveriam trazer a palavra veganos. Somente, tá? É uma discussão ampla dentro do veganismo, porque existe o veganismo estratégico, que visa... Os dois têm a mesma visão, mas existe o veganismo abolicionista, né? E existe o veganismo estratégico, onde eles olham
de diferentes formas, inclusive há como que eu vou dizer isso? Um embate muito grande nesses dois lados, que é vou citar uma empresa, a Unilever, por exemplo, né? Gente, é uma empresa que testa em animais, é uma empresa que destrói o planeta de diferentes formas, tá? Eu não deveria estar dizendo isso. Poderia não dizer o nome, enfim, não citar nomes, mas assim, aí essa empresa lança um produto vegano. Esse produto é vegano? Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse é um produto vegetariano, não tem produto de origem animal ali, mas a empresa faz testes em animais, então eu não vou pagar, tirar do meu bolso um dinheirinho que é uma energia para financiar, para enriquecer empresas que fazem testes em animais, por exemplo, entende? Então, assim, a minha opinião é que essas empresas, e não só empresas que vendem carne, mas empresas que testam em animais, empresas que poluem, empresas que estão aí prejudicando o meio ambiente de diversas formas, eu não considero que esses produtos são veganos, tá? A minha opinião é essa. Aí a próxima pergunta, que é muito parecida com essa, é: qual é a visão do VA, né, do veganismo ancestral, sobre produtos veganos feitos por empresas não veganas? É isso aí. Produtos veganos não tem como ser, na minha opinião, feitos por empresas não veganas. Você vê uma maionese lá. Maionese, tararã, né? Eu falei até o nome da empresa. Uma maionese X, né? Que diz lá, maionese vegana. Aí você vai olhar atrás e ver a empresa. Aí você digita lá no Google, empresa X faz testes em animais? Aí diz, sim, empresa X faz testes em animais. Como assim? É incoerente. Não precisa colocar esse rótulo, né? Porque se o veganismo, o título vegano é sobre, digamos assim, não financiar esse tipo de coisa, então, assim, gente, tem tanta gente produzindo essas coisas de forma artesanal, sabe? Pessoas, pequenos empreendedores que estão sofrendo com a pandemia, né? Sofrendo com a crise. Então, financia essas pessoas, né, que têm contato com o alimento, que estão fazendo ali o teu alimento, né, que têm dedicação pelo que estão fazendo. E, oi, Dri, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, eu acho que eu não tô aqui condenando quem usa produtos industrializados de grandes empresas, não tô dizendo que isso não pode ser um caminho, né? Quanto menos animais explorados, melhor, ok, sabe? Mas eu tô dizendo que eu não concordo com a utilização desse termo, tá? Basicamente isso. Próxima pergunta. Qual a ligação do consumo da carne com a destruição ambiental? A ligação é total. Total. Assim, eu gosto de falar, e parece meio enfático, assim, meio duro até o que eu vou dizer, mas a gente vê muita coisa de tipo, proteja a Amazônia. Então, o Pantanal tá queimando, tá, né? Se a gente continua colocando carne no nosso prato, a gente está acendendo fósforo e jogando lá também. É uma verdade inconveniente? É uma verdade inconveniente. Eu acredito que elas precisam ser ditas, independente de serem inconvenientes. Por quê? Porque a maior parte... E assim, eu não vim aqui trazer dados, tá? Mas vocês pesquisem, porque é importante que a gente saiba. Quer continuar comendo carne? Ok, é o seu direito. Mas faz uma pesquisa para você fazer essa escolha de forma consciente, sabendo o que você está fazendo, né? E a maior parte do que é queimado da nossa floresta, que destrói o habitat dos animais, que destrói o nosso planeta de forma geral, que expulsa povos, nações indígenas de suas terras, quilombolas, né? Tudo isso acontece na maior parte das vezes por conta do agronegócio.
Então, se a gente paga pelo agronegócio, para o agronegócio continuar funcionando, a gente está compactuando com isso. Não tem, entende? Assim, não tem como ver de outra forma, né? É isso. É inconveniente, é chato, mas a gente está com a oportunidade de transformação na nossa mão, sabe? É para mudar as coisas, é para mudar as coisas. Então, a ligação do consumo da carne com a destruição ambiental é direta. É isso. Uma coisa tá junto com a outra. Ah, mas e as tradições? As tradições a gente troca por outras. Entendeu? A gente refaz, a gente recria, a gente reinventa, né? Como eu disse, o que foi tradicional em um momento deixou de ser em outro. Que bom, porque tem tanta tradição horrível aí, minha gente. Tradições ruins para os povos originários, tradições ruins para povos que foram escravizados e que era tradicional, que era comum, tradições ruins para as mulheres, que ainda existem, que são perpetuadas até hoje. Então existem tradições nocivas e que precisam ser repensadas. Nem tudo precisa ser mantido, nem tudo deve, sobretudo, ser mantido, né? Bom, mas eu quero manter a tradição. Então, decida que você vai plantar, mas saiba o que você vai colher. Não tem como plantar sofrimento e colher coisas boas. Você pode colher, falando aí no sentido da carne, mas é tão bom, eu sinto tanto prazer em comer churrasco. Tá, mas você sabe o que causa? Você consegue sentir prazer se você sabe o sofrimento que gera? Ou você vai repensar sobre isso? E aí descobrir novos prazeres? Porque existem tantos prazeres, minha gente, tantos prazeres, inclusive fazer churrasco. Dá pra fazer churrasco, a gente faz churrasco. Só a gente não utiliza carne, nem produto de origem animal, churrasco. Mas dá pra fazer churrasco. Vamos ver se temos mais pergunta. Só pra resumir aí a tradição, a gente refaz, cria outras tradições. Você já foi? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Não sei se vocês querem deixar mais alguma pergunta. E eu espero também não ter sido enfática ao extremo, porque o objetivo não é causar nenhum desconforto. Eu sei que causa, tá? Eu sei que é difícil falar sobre isso sem causar algum desconforto aí, mas enfim, gente, as coisas precisam ser ditas, né? Algumas coisas precisam ser ditas e cada um tem aí a sua missão, né? Tem a sua função no mundo ou as suas funções no mundo, né? Acho que tá todo mundo descobrindo. Eu quero fazer aí mais uma perguntinha para ajudar os meus seguidores a entenderem melhor o veganismo. Vamos ver. Com tanta gente passando necessidade no mundo, por que se preocupar com os animais? Porque talvez se a gente se preocupasse com os animais um pouco mais, no sentido de parar com eles, por exemplo, e no lugar de criando boi, né, para consumir, a gente plantasse, talvez as pessoas não estivessem passando necessidade. Porque você sabia que uma área, e aí eu não vou falar de números porque eu não sou boa nisso, mas uma área onde você cria um boi para alimentar pouquíssimas pessoas que têm condições de pagar por uma carne, você poderia plantar para muitas pessoas, muitas, aqui no mesmo espaço. Então, a desigualdade também tem relação com isso, tá? E se a gente olhar, é uma questão estrutural, é uma questão, não sei, talvez de objetivo mesmo, né? Manter as pessoas nisso. Vamos ver outra pergunta. Tirar o ovo de uma galinha não faz mal para ela, não é mesmo? Faz. Faz muito mal para ela.
né? Primeiro porque eu já diz ali, ó, você tá tirando o ovo de uma galinha. Ah, tá, mas o ovo não foi... Gente, assim, ó, essas imagens de caixa de ovo, de fazendinha feliz, de galinha feliz, isso é uma ilusão, tá? Assim, primeiro porque a gente não precisa do ovo, o ovo da galinha, né? A gente não tem necessidade, tem outros alimentos tão maravilhosos, assim, no reino vegetal, que não precisaria do ovo. O que acontece? A gente tem uma ideia, né, falsa, para que a gente se sinta, né, menos culpado, ou que a gente compre aquilo achando que tá tudo bem, né, porque senão eles não venderiam. Se fosse dito que num aviário as galinhas que põem, elas têm os seus bicos cortados com ferro quente, porque elas ficam em gaiolas minúsculas que mal cabem no corpo delas, e aquele bico é cortado, porque senão elas se mutilariam até a morte devido ao estresse extremo que elas são submetidas. Se te contassem isso, se te levassem para visitar um lugar desses e te dissessem que quase todo o ovo vem desse lugar, você continuaria comendo? Isso só falando assim no básico, tá? Não vou nem falar da relação de abuso e de escravidão que esses animais passam, tá? Falando desse caso mais extremo, que é o que a maioria das pessoas consome, né? Tendo em vista que hoje, esses dias eu tava assistindo algo e o cara falou assim, é um bolo e tal, vai 10 ovos. Você imagina se essa pessoa tá preocupada com isso que acontece com a galinha, né? Não deve estar. Então, assim, tirar o ovo de uma galinha não faz mal pra ela, não é mesmo? Faz mal pra ela. Bastante mal, bastante mal. E acho que a gente não precisaria ter essa relação com os animais, sabe? Dá pra ser um pouco mais... Enfim, já falo sobre isso. Pra que ser vegano se o animal já foi morto para o consumo? Não sei, essa pergunta tá meio confusa. O animal só é morto para consumo porque existem pessoas que comem animais, entendeu? Então a gente é vegano para que menos um animal seja morto para consumo. Então basicamente isso, assim. Porque os veganos têm restrições quanto ao uso de cosméticos? Porque muitas empresas de cosméticos fazem testes em animais. Testes, aliás, que já são bem ultrapassados e que muitas empresas, graças a Deus, já não usam mais, porque esses testes são horríveis, né? Para testes feitos para segurança humana, né? Que podem sim ser feitos de outras formas, mas algumas indústrias ainda seguem utilizando. Então aí, se você quiser saber, existem listas na internet sobre empresas que fazem testes e empresas que já aboliram os testes, tá? Aí eu citei uma empresa antes, né, no início da live, mas porque você pode pesquisar sobre essa empresa e você vai encontrar que sim, ela faz testes em animais. Então, quando eu me refiro quando eu falo nomes aqui, quando eu trago nomes, só porque não são informações confidenciais dessas empresas, né? Essas empresas, elas fazem isso mesmo, né? Já foi? Veganos não têm medo de contrair anemia ou falta de proteínas ou carência de cálcio ou etc, etc, etc. Gente, qualquer pessoa contrair anemia é engraçado, né? Parece uma, enfim. Qualquer pessoa pode ter anemia, qualquer pessoa pode ter falta de proteína, qualquer pessoa pode ter carência de cálcio. Eu, na minha experiência, posso te dizer o seguinte: quando eu parei de comer carne, eu fiquei muito mais atenta a essas coisas, porque eu não me importava de fazer testes né, para saber meus níveis dessas coisas todas, né, de ferro e tudo mais. Porque, nem B12 principalmente, eu nunca nem tinha ficado sabendo antes de parar de comer carne e derivados. Então, normalmente, as pessoas que param, e aí eu indicaria isso bastante, sabe? Se você tá na transição, se você quer parar, faça os teus testes, veja aí com um profissional da área da saúde de que forma você pode suplementar, né? Principalmente a vitamina B12. Então, é muito interessante que você tenha um olhar para isso, tá? Porque esse tipo de pergunta aqui é bem clássica
né, de quem não tem essa informação, de quem cresceu escutando que se não comesse carne não ia ter proteína, não ia ter ferro, se não tomasse leite não ia ter cálcio. Existem vegetais, por exemplo, o gergelim, ele tem muitíssimo, acho que são 9 vezes mais cálcio do que o leite de origem animal. E ele não vem com um combo, né? Porque o leite, ele vem com o combo, né? De todas as tristezas e doenças e tudo mais que o animal tem, na vaca, e com os antibióticos, com os hormônios, com tudo mais que vem ali, e junto com aquela secreção, né? Que a gente compra na caixinha. Então, não, eu não tenho medo de contrair anemia, falta de proteínas ou carência, porque eu me cuido, eu cuido de mim, né? Então, pode acontecer? Pode. Pode acontecer com você que come carne? Pode acontecer, né? A gente sabe. Eu comi carne até os meus 21 anos de idade. 21 para 22? Enfim, tô perdida. Eu comi carne até ali, quase 22 anos, e eu tive anemia sempre. E depois que eu parei de comer carne, eu não tive mais anemia. Coincidência? Não sabemos. Então, não quer dizer muita coisa. Eu vou para a última pergunta. E daí, se vocês quiserem fazer mais perguntas, façam agora, este é o momento. Ah tá, você não come carne, ok? Mas nem peixe. Gente, peixe é carne, minha gente. Peixe, camarão, lagosta, etc. Tudo é carne. Aliás, foi por causa de uma música chamada Peixes que eu parei de comer carne. Por quê? Porque eu tive falta de ar, bronquite, essas coisas por muitos anos quando criança, né? E ali na segunda fase da infância ali. E eu fiquei sabendo, alguém me disse uma vez, que o peixe, ele pode até não sentir dor no momento de morrer ou coisa assim, mas ele sente a falta, ele não consegue respirar. E o que eu pensei nessa hora? Eu não desejo isso para nenhum ser. Eu não desejo para nenhum ser que ele não possa respirar. Então, eu não quero colocar essa morte no animal. E ainda, talvez pior até, no meu ponto de vista, por exemplo, olha quantos animais são pescados em uma rede, né? Quantas vidas ali para alimentar ali o paladar das pessoas, né? Então, assim, não é porque se chama fruto do mar que é um vegetal que vem da árvore. Ele é um animal, ele tem uma consciência e eu não desejo comer ele. É só isso. Para mim, animais não são comida, animais são meus irmãos. E é assim que eu vejo, então não, nem peixe, com certeza não. Eu não tô aqui dizendo que você que come peixe é horrível, nada disso, tá? Minha busca aqui não é um julgamento. Minha busca aqui é trazer de forma objetiva e franca pra vocês como eu me relaciono com os animais. Eu, Carla, tá? Não tô ditando nenhuma regra pra ninguém, tá? Quando você vem essa live depois, quem assistir depois estiver gravado, não se sinta agredido, não ache que é pessoal. Só compreenda que todas as pessoas têm as suas missões, têm os seus objetivos na vida, né? E eu acho que se os animais não falam, eles precisam de porta-voz, eles precisam de pessoas que falem por eles, né? Então, o veganismo ancestral é isso. O veganismo ancestral sou eu, né? É um pouco do que eu colhi nesses últimos anos. O veganismo ancestral é sobre amor, é sobre acolhimento, é sobre ser interseccional, ou seja, ouvir as outras causas. E é por causa disso, por ter escutado muitas pessoas que estão nesse momento se colocando e falando sobre o seu lugar, né, trazendo o seu lugar de fala, né, fazendo jus, né, a isso, e tão preocupadas por conta da pandemia, tão preocupadas por conta de desapropriação de terras de povos originários, tão preocupadas por conta de desapropriação de quilombolas, tão preocupadas com uma série de coisas, né, nesse momento, que eu te digo, faz uma reflexão sobre todo esse mecanismo da indústria, do agronegócio, né, da indústria da doença. Dá uma olhada para tudo isso.
Dá uma pesquisada, assim, vai lá no Google e coloca assim, ó, relação do consumo de carne com as pandemias. Faz esse favor pra gente. Relação do consumo de carne com as queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado. Relação do consumo de carne com a desigualdade e distribuição de alimentos. Relação do consumo de carne com a escassez, com a utilização indevida de recursos como a água, por exemplo. Quanto se utiliza de água para o consumo de carne, tá? Aí eu tô falando só das questões, só não, né? Tô falando das questões ambientais, questões de saúde, questões sociais, né? Então aí a gente tem 3 coisas já para pensar. Falei da questão de empatia, de libertação animal. E por que a libertação animal está relacionada com a libertação humana? Porque no momento que eu liberto, eu me torno livre. No momento que eu coloco para o outro, olha, eu não quero te colocar como meu escravo, porque eu não me sinto acima de você, ou o topo da cadeia alimentar, o leão maior, não me sinto assim. E eu não tô falando dessa forma porque eu me sinto melhor que ninguém, porque muita gente fala isso, né? Veganos se sentem melhor que os outros. Não, eu tanto não me sinto melhor que ninguém, nem maior que ninguém, que eu não quero, não me acho no direito de ceifar uma outra vida. Só, por exemplo, se isso fosse necessário para minha existência, e não é, porque eu posso estar errada, eu posso realmente estar morta e não saber, mas talvez, se eu tô viva há 12 anos, desde 2008, conheço pessoas que nunca comeram animais, é porque dá pra viver e dá pra viver muito bem. Dá pra viver de uma forma muito saudável, né? Então, a minha proposta com essa live era de trazer um pouco da minha visão, vamos deixar bem evidente aqui, sobre isso, fazer a gente refletir aqui junto. Muito agradecida por todas as trocas, todas as perguntas que foram feitas, pela participação de vocês. Eu espero profundamente que tenha ajudado, que isso construa uma nova consciência. Às vezes a gente tem que derrubar as coisas para reconstruir. Como eu disse para vocês, o objetivo não é criticar ninguém, não é nada pessoal, mas gosto muito de dizer assim, que trazer uma frase pronta, né, de uma música: paz sem voz não é paz, é medo. Quando a gente, eu vou ficar em paz, não vou falar nada sobre isso, porque eu não quero incomodar determinadas pessoas que vão se sentir incomodadas. Primeiro, por que você se sentiu incomodado? Não é nada pessoal. Se você se sentiu incomodado, faz uma pergunta lá para tua consciência. Por que isso me incomodou? Se te incomodou, ponto para mim. Tô feliz. Por quê? Porque o objetivo é incomodar? Não, o objetivo é chacoalhar. Descer, não pode falar talvez essa palavra, bom, mas aí qualquer coisa o Instagram me tira, daí não tira a live do ar, não tem problema também. O objetivo é chacoalhar, gente. Vamos aproveitar aí um ano inteiro guardados dentro de casa, guardando o sorriso, tendo que usar máscara. Que saco, tá? Então vamos aproveitar. Foi um saco, tá sendo um saco, tá? Mas então vamos aproveitar esse momento para pensar, para botar abaixo mesmo, sabe? Se não dá para aproveitar nada, não aproveita nada. Recomeça. Às vezes fazer uma reforma é pior do que recomeçar. Então se permita recomeçar e guarde. Olha, coach agora, virei coach. Guarde dentro de você o que importa. E o que importa da gente é a nossa essência. E só. O resto a gente tem que estar disposto a deixar pra lá. Até nosso corpo, não é mesmo? Isso é inevitável. Então, vamos aproveitar para deixar pra lá. Tá parecendo uma live de Natal, né? De final de ano. Vamos aproveitar para deixar pra lá tudo que que não nos acrescenta mais. Não é tão simples quanto parece, mas não é impossível também. Então, um cheiro em todos vocês. Boa noite, muito obrigada por terem estado comigo. Eu espero que tenha sido bom de uma forma e eu
Achei que eu ia ficar 15 minutos aqui, eu tô há 1 hora aqui falando com vocês. Boa noite e tchau, e até a próxima live. E é isso. E falou. E é isso, gente. Vamos esperar então o Instagram terminar aqui. 5, 4, 3, 2, 1 e go vegan!